Hoje sou coordenador de engenharia de uma empresa, coordeno uma equipe de engenheiros e técnicos e projetistas, e tenho como expectativa nessa live entendermos melhor como o CREA pode atuar dentro da especialidade de engenharia mecânica e tomar opiniões dos candidatos e dos nossos colegas para que tudo fique um pouco mais claro. A ideia principal é esclarecer sempre. Matheus, é com você. Matheus Quirino, a palavra está com você. Boa noite. Matheus Quirino, eu sou engenheiro mecânico, tenho uma atuação principalmente em administração de obras de grande porte que necessitam do trabalho na engenharia. E a ideia é nós termos uma melhor compreensão do que tudo que o CREA pode fazer em prol da engenharia, nesse caso específico da mecânica, mas eu acredito que isso é extensível a todas as engenharias. Maravilha, vamos lá. Deixar o Bruno fazer a apresentação dele também, a gente, na sequência, iniciar a live com todas as dúvidas e os questionamentos que nós teremos que responder. Bruno, a palavra é sua. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado aqui pelo espaço para a gente poder discutir um pouco de engenharia, discutir um pouco o que é que a gente espera para o CREA, o que nós esperamos para a Mútua. Agradecer você, Eli, o João Vitor, o Matheus e principalmente a nossa audiência que está aí nos acompanhando. Bom, vou fazer uma breve apresentação e eu acho que depois a gente começa o bate-papo sobre o que a gente está esperando para o CREA e o que a gente está esperando para a Mútua também. Eu estou envolvido na política classista desde a penúltima eleição para a ABE, quando o Peterson tomou a iniciativa de retomar a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas. Desde então, ele assumiu a presidência da ABE, tem fazendo um trabalho muito interessante lá, recuperou uma associação que estava praticamente paralisada. Praticamente não, né, Peterson? Paralisada, né? Total. Transformou praticamente numa fênix, ressurgiu das cinzas. Na última eleição do CREA, a gente estava junto com o Bessa, apoiando o engenheiro Bessa, e agora, recentemente, conversando com o Peterson, conversando com o Rômulo, que está até aqui coordenando a live, conversando com o Bessa e vários outros colegas, a gente resolveu sair candidato a diretor administrativo da Mútua e apoiar o projeto do Peterson para renovar o CREA de Goiás. E eu acredito que a experiência que eu adquiri ao longo dos mais de 20 anos que eu estou envolvido com engenharia me habilita a fazer um bom trabalho na Mútua e apoiar o Peterson lá no CREA. Estou envolvido com engenharia praticamente os 20 anos. Minha história começou lá na escola técnica, quando no início da década de 90 fui fazer o curso de eletrotécnica. Aprendi muito lá, inclusive conquistei um amigo, minha amizade com o Peterson vem desde essa época. Tomei gosto pela área, fui fazer engenharia elétrica, fiz engenharia elétrica na UFG. Depois de ter feito engenharia elétrica, fiz um curso de MBA em gestão empresarial, fiz alguns treinamentos na TV Senado, em Brasília, em convênio com a Universidade Federal Fluminense, quando trabalhei na implantação da PUC TV Goiás. Já trabalhei em vários segmentos da engenharia. Já fui empregado, já fui empregador, já fui empreendedor. E eu acho que isso me deu uma visão bem interessante para ver o que a gente precisa de financiamento, o que a gente precisa de melhorar em termos de caixa de assistência. Recentemente, eu fiz uma certificação em medição e verificação, uma certificação internacional. Já tive a oportunidade de ser professor na Anhanguera e na Escola de Engenharia da PUC Goiás. E trabalho na PUC há mais de 20 anos. Sou o responsável técnico aqui na PUC. Já ganhei 3 certificações de honra ao mérito aqui pelo trabalho desenvolvido e quero agora colocar essas habilidades, colocar esses conhecimentos em prol dos profissionais para a gente melhorar a Mútua e trabalhar de mãos dadas junto com o Peterson. Eu acredito que a Mútua deve andar de mãos dadas junto com o Peterson. E aí, ao longo dessa live, à medida que for surgindo
alguma coisa que envolva a mútua, a gente vai conversando, que eu acho que esse é o momento da gente conversar, é o momento da gente já tem um esqueleto geral de propostas, mas eu acho que agora é a hora da gente refinar, quem sabe pegar sugestões, quem sabe alterar algumas coisas, enfim. A gente tem um eixo principal, mas sempre é bom estar ouvindo os colegas. Maravilha, Bruno. Então, vamos agora efetivamente começar, colegas. Vamos ganhar em tempo e produtividade, até porque essa é a nossa profissão. A gente trabalha com início, meio e fim, com metas, com projeto, com execução, com retorno de investimentos e mais ainda, né, com a satisfação do cliente final, que pode ser desde um simples morador residencial a um grande empresário. E falar em grandes empresas, a gente não consegue falar sem mencionar engenharia mecânica. A gente não consegue falar, não consegue conversar se não colocar engenharia elétrica. A gente não consegue falar se não colocar engenharia civil. A gente não consegue falar se não tiver engenharia ambiental, ou seja, um conjunto da engenharia trabalhando em prol disso. E por que a gente pegou esse desafio de presidir o CREA, Matheus Quirino? Desde 2011, se eu não estou enganado, eu tenho acompanhado as eleições do CREA e visto essa tentativa da gente implantar, Cantarelli, visões diferentes do ponto de vista administrativo. Porque com quem tá dentro, igual nós, a gente fica sempre com aquela sensação de que cada processo eleitoral é a repetição do mais do mesmo. O discurso parece que é o mesmo e na hora que entra a prática ela é diferente do discurso. Cria-se grandes expectativas, que o próximo presidente do CREA será alguém que vai ser a voz de todos os profissionais do sistema, e quando acaba o mandato fica aquela sensação de orfandade. Nós votamos em alguém que no final das contas prometeu e não cumpriu, ou não cumpriu integral ou parcial aquilo que foi dito. E nesse diapasão, nessa linha, eu cheguei à seguinte conclusão: em vez de reclamar, de apontar defeitos, eu vou para dentro, eu quero ir para dentro para poder fazer. Eu tenho experiência administrativa com mais de 10 anos, mais de 13 anos. Trabalhei na Celga antes dela ser privatizada, fui assessor de diretoria, representei empregados no conselho de administração da empresa, tenho especialização na área, atuei efetivamente com questões administrativas e burocráticas ao longo da minha vida. E quando eu comecei a observar que nós, profissionais do sistema Confecre, estudamos mais 5 anos e representam 60 meses para poder sair para o mercado de trabalho, para ser muitas vezes explorado da maneira mais vil e baixa possível, porque utiliza-se muito do argumento que o recém-formado não sabe nada, explora ele do ponto de vista econômico da maneira mais covarde que eu posso ver. E observar que nós temos um conselho de classe que tem como atribuição fiscalizar o exercício do nosso salário profissional, isso é feito de uma maneira muito tímida, eu comecei a me posicionar de uma maneira muito clara. A gente tem que começar a falar bombasta para isso. Uma das primeiras propostas, Erli, Cantarelli e Quirino, que eu escrevi, foi a primeira: cumprimento do piso salarial. O cumprimento do piso salarial, independentemente das dificuldades que o nosso país está passando. Nós, como cidadãos brasileiros, nós somos obrigados a cumprir leis. Nós somos obrigados a cumprir leis. O Erli não escolhe a lei que ele quer seguir, ele é obrigado a seguir. E um presidente de CREA, Matheus Quirino, ele tem que necessariamente cumprir o que está na lei. A Lei 4950 é constitucional. No artigo 82 da nossa Lei 5194, estabelece qual é o piso salarial das nossas profissões. A Resolução 397 de 95 do CONFER estabelece a mesma métrica. Então, nós temos que cumprir o que está escrito. Se alguém não gosta da lei, não gosta do piso salarial, que procure os nossos congressistas lá em Brasília e peça para revogá-la. Agora, coragem para fazer isso eu não estou encontrando ninguém. Mas poder questionar a nossa lei e falar que ela é inconstitucional, eu conheço vários, Cantarelli. Eu tive o cuidado de ir lá no Supremo Tribunal Federal e ver decisões que amparam a constitucionalidade da lei. Então, essa é uma das primeiras. Outro ponto importantíssimo: todo mundo que não é engenheiro é metido a ser engenheiro. É igual todo mundo que quer ser médico. Todo mundo receita alguma solução milagrosa para alguma doença. Mas na hora que o problema realmente aparece, aí lembra que nós existimos. Aí lembra que quando o problema surgiu, vai atrás do responsável técnico. E o responsável técnico, coitado dele, ele paga um preço caríssimo se algum problema acontecer em algum empreendimento que ele teve sob a sua tutela, a sua batuta no decorrer do tempo passado. Eu quero um conselho diferente, eu busco um conselho diferente. Nós temos que combater, primeiro, quem exerce legalmente a profissão. Quem pensa que é engenheiro mecânico e que pode chegar fazendo uma central de gás canalizado como se fosse uma coisa simples.
ou tentar ser um engenheiro mecânico para tentar projetar ou instalar uma central de ar-condicionado como se fosse uma coisa de natureza muito simplista. Quando a gente esquece da importância da engenharia mecânica, num momento como esse, a gente está esquecendo da valorização da própria vida humana. E por que eu estou dizendo isso aqui? Os gases canalizados dentro de hospitais, até onde eu sei, são projetados por vocês. São vocês que estão responsáveis por projetar os tanques, os cilindros, os dutos, né, os tubos que vão levar esse gás para dentro das clínicas, dos hospitais, das grandes indústrias, dos grandes restaurantes e dos pequenos restaurantes e das unidades consumidoras residenciais de um condomínio do nosso estado. E que tipo de valorização que a gente vê nisso? Eu não vejo. Certo? Eu vejo, muitas vezes, um conselho que está muito preocupado em fiscalizar o exercício profissional e defender a sociedade, mas esquece de uma outra métrica, que está lá no regimento interno do CREA, prover os meios para que a profissão seja valorizada e reconhecida. E isso aí não tem que ser feito sentado dentro de cadeira, numa sala de presidência, simplesmente delegando atribuições administrativas do dia a dia, não. Ele tem que ir para a rua, tem que estar nos veículos de mídia, tem que estar fazendo, demonstrar que a engenharia existe e que ela tem que ser respeitada. Tem que ir para dentro do Congresso Nacional e exigir que a lei que criminaliza o exercício ilegal seja votada e aprovada o mais rápido possível. Que se faça cumprir, que seja falado em alto e bom tom, que a engenharia, a partir de 2021, ela vai ser respeitada no seguinte aspecto, do ponto de vista como ciência, como profissão e como o principal fomentador do desenvolvimento do nosso país. O nosso conselho é o 9º maior desse país. Teve uma arrecadação no passado de mais de 47 milhões de reais. Só que a despesa, pelo que eu andei pesquisando, parece que foi um pouquinho maior. Então, deve ter fechado com déficit de alguns milhares de reais. E qual que é o retorno que a gente vê disso? Qual é o retorno? Aí vem outro detalhe, Cantarelli, que eu tenho extrema restrição. Total restrição. Nós temos que revisar a lei que criou o Conselho. A Lei 51/94, ela estabelece cobrança de ART. Não, ela estabelece as penalidades para quem não paga a sua anuidade, e a Lei 6496 estabelece a figura da ART. E a cobrança por todo e qualquer serviço que a gente faça. Isso já passou da hora de ser revisado. Não há sentido de um conselho onde tudo é pago. Tudo é pago. Nós não temos direito a uma simples ART de, como que chama, gente, de substituição. Nós não temos o direito de errar no preenchimento de um documento, porque você paga por ele. Você, Matheus Quirino, quer pegar a sua CAT, sua certidão de acervo técnico, você paga por ela, você paga para ter o seu currículo. Você paga para ter o seu currículo. Fora o livro de ordem. Fora o livro de ordem. E da forma que eu estou vendo, eu estou com uma apreensão muito grande, e não estou acusando ninguém, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque andaram tentando derrubar minha candidatura, colegas, a minha e do Bruno recentemente, certo? Nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas, não estou acusando ninguém, mas eu não estou vendo o livro de ordem como um documento, como uma ferramenta que vá combater o caneta de ouro, ou o acobertador, aquele que simplesmente assina e não comparece no local. Eu estou com muito receio de que isso possa vir a ser uma forma de chancelar, e não estou dizendo que o nosso conselho está fazendo isso, e muito menos a atual gestão está concordando com isso. Não estou dizendo isso de maneira nenhuma e seria totalmente responsável se eu dissesse. Mas se a gente não tiver mecanismos de auditar isso aí, a gente pode estar começando a chancelar caneta de ouro na emissão de CAT. Porque a resolução que estabelece o livro de ordem coloca isso como uma possibilidade. O nosso livro de ordem servir para a emissão da certidão de acervo técnico. E o acobertador? E o acobertador que está fazendo essa prática? Então, eu estou começando a questionar muita coisa. Até porque nós somos obrigados a preencher o livro de ordem aqui no estado de Goiás, Erli, Cantarelli e Quirino. Outros estados ainda não têm o livro de ordem instituído. Então, do ponto de vista de tratamento equânime, igualitário, nós estamos em desvantagem. Eu, particularmente, entendo que o livro de ordem no estado de Goiás e em qualquer outra unidade da federação só pode ser cobrado, e mais ainda, multas só poderão ser aplicadas a partir do momento em que todos os regionais, nas 27 unidades da federação, tiver o seu livro de ordem funcionando. Até lá não pode se falar em multa. A gente tem que acabar com essa figura de conselho que multa a cada situação que é vista. Multar um profissional porque não tem uma placa afixada na obra, ou porque a placa foi solta pelo vento, ou muitas vezes multa antes de dar alguma orientação mais consistente.
Eu tenho recebido muitas reclamações desse processo de aplicação de autos de infração. Outro ponto que eu tenho observado, qual é o retorno das anuidades das ARTs que nós estamos tendo ao longo do tempo? Eu posso dizer que, na minha opinião, ela tende a zero. Ela é muito pequena. Por que não a gente estabelecer mecanismos de formação e de capacitação dos profissionais inscritos no CREA, por exemplo, com a criação de uma plataforma EAD de curso de capacitação? A gente pegar parte do bolo arrecadatório, porque, Cantarelli, é o seguinte, se alguém falar que vai zerar a ART ou que vai isentar, eu acredito que não está falando a verdade total, porque está em lei. Se você não cumprir o que está na lei, você está renunciando receita. E renúncia de receita vai gerar um processo nas costas de quem eu fizer por parte do TCU. Tá? Nós temos que começar a entender que a fiscalização ela tem que ser feita para o leigo, para aquele que exerce a engenharia de maneira ilegal, e não para o profissional, a não ser que a gente tenha profissionais, sim, em prática de desvios, ou profissionais envolvidos em práticas pouco republicanas, vamos colocar nesses termos. A fiscalização ela tem que ser de campo, ela não tem que ser de escritório. Nós temos que ter um conselho que ele tem que ser referência, porque eu tenho um gráfico que depois eu posso mostrar para vocês, o nosso conselho é o segundo maior em quantidade de profissionais inscritos. A gente perde só para a OAB Nacional. E a gente é o mais esquecido, o menos lembrado e o menos valorizado nas últimas décadas. Não à toa, nós temos colegas que abandonaram a profissão de engenharia para poder ser motorista de aplicativo. E que tipo de política nacional a gente está tendo para a engenharia como um todo? Aonde o nosso Conselho Federal está atuando nessa situação? Eu vou dizer por mim, se eu sentar na cadeira de presidente do CREA, colegas engenheiros mecânicos, eu farei com que a nossa profissão seja vista e lembrada todos os dias. E mais ainda, que a gente seja participante ativo do processo decisório do nosso estado, do nosso município, do nosso bairro. Não vai ser mais essa coisa de engenharia só na época das tragédias. Ou quando cai quando rompe uma barragem, ou quando explode uma caldeira. Quando explode uma caldeira, vamos voltar para a área da engenharia mecânica, e eu não me recordo de nenhuma nos últimos anos, quando explode uma caldeira, aí lembra que existe um engenheiro mecânico, que existe o CONFEA, que existe o CREA. Aí sim, a gente aparece na mídia, como corretores do problema, e não como preventores, como previnistas, ou qualquer expressão correta para isso aí. A pessoa que vai prevenir, que vai estar ali acompanhando, que vai estar no dia a dia das políticas públicas, participando desse tipo de situação. Esse é um dos focos dessa candidatura nossa, certo? É fazer com que o profissional inscrito, ele saiba que o conselho não é paternalista, porque ele não tem que ficar defendendo causas isoladas, mas que ele vai defender o conjunto da obra da engenharia. Não vai ser tendencioso a título A, B, C ou D. Tem que defender todos, porque quando eu falo isso aqui, só para vocês terem os números, os profissionais da modalidade mecânica metalúrgica aqui no estado de Goiás representam 2.185. Só da engenharia mecânica vocês são 1.628. 1.628. Só para vocês terem uma ideia, se todos os engenheiros mecânicos de Goiás votassem nas eleições, Cantarelli, com a baixa participação que nós temos ao longo do tempo, elegeriam um presidente do CREA. Elegeria um presidente do CREA, só para você ver. Nós estamos num processo de quebra de paradigma. Nós temos que quebrar esse paradigma de que o CREA ele é ruim. O nosso conselho não é ruim, a gente tem que analisar aquilo que não foi ruim do ponto de vista administrativo. E é no voto que muda. Certo? É na indignação ao longo dos anos que muda. E concluindo aqui, para a gente poder fazer um jogo de perguntas e respostas, a gente tem que entender que a mútua, que é a nossa caixa de assistência, ela é financiada por cada ART que é emitida. Sabia disso, Erlei? 1/5 da sua ART financia a nossa caixa de assistência. Só que se você não estiver inscrito na multa, Cantarelli, para pagar uma anuidade, você não pode usufruir dos benefícios de uma caixa de assistência que você beneficia com a sua ART. Isso é de uma injustiça abissal. Isso é de uma injustiça abissal. É de uma indignação que me faz dizer o seguinte: a nossa lei de criação do CREA, a 5194, ela foi alterada de maneira relevante 2 vezes. A primeira, na criação do Conselho dos Arquitetos do Brasil, e a outra na criação
do CFT e do CFTA, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e dos Técnicos Agrícolas. Nenhuma alteração foi feita no sentido de atualizar a lei em favor da engenharia, em favor da sociedade brasileira e em favor de nós, que somos parte dessa mesma sociedade. É um basta. A gente tem que dar um basta. Quer dizer que se eu entrar na presidência do CREA, vai tudo mudar em 3 anos? Não. Mas a gente tem que dar um pontapé. Nós temos que dar um pontapé, porque o próximo que assumir no final do terceiro ano de mandato, ele vai ter que continuar. Não tem como ser diferente. Nós temos que nos fazer respeitar, igual os médicos e os advogados se fazem. Porque senão nós vamos estar fadados a daqui 3 anos, ou seja, no final de 2023, estar reclamando da mesma forma que a gente está reclamando hoje. E eu espero que isso não aconteça nessa eleição. Está aberta a perguntas, a questionamentos, fiquem à vontade. Quem vai começar? Erli, Cantarelli ou Quirino? Posso começar? Fique à vontade. Muito bom o seu discurso, gostei bastante dos pontos que você levantou. Achei que você tem uma clareza e uma consistência que eu gostei, que é realmente raro de ver em um líder dentro da nossa rede de engenharia, né? Rede de profissionais que conhecemos. Então, muito obrigado pelo discurso inicial. E eu dividi as minhas perguntas em 4 temas. E eu coloquei esses temas, vou colocar em ordem de porquê, como e para quê, né? Como assim? Eu me baseei bastante nas suas propostas, Peterson, que suas e do Bruno, que eu verifiquei no programa de vocês, e também me baseei na minha história, tudo que eu vi até hoje durante a minha carreira. Eu me formei em Brasília, na Universidade de Brasília, passei um tempo por lá, fiz mestrado, né, que ainda está em andamento, um MBA, trabalhei em indústria e hoje trabalho com projetos e com segurança do trabalho, certo? E durante todo esse período, uma coisa para mim, estávamos até conversando mais cedo com o Matheus e com o Eli, uma coisa para mim é um ponto constante, uma coisa que realmente, uma percepção que não muda, né, na engenharia mecânica. Consigo estender isso a todas as engenharias, mas no nosso meio de engenharia mecânica, é como funciona a expressão da profissão diante de quem precisa da profissão, né? Seja das empresas, seja do dono de residência, né? De pequenos comerciantes, enfim, até o próprio governo que precisa da profissão. Como assim? Os nossos o curso de engenharia mecânica, não só de mecânica, assim como eu disse, os outros, eles, no final, na ponta, nós nos tornamos profissionais de luxo. Como assim? Foi o que você falou no seu discurso. A gente fica um pouco à parte e a gente só é chamado para apagar um incêndio, ou seja, a gente só é lembrado no fim. A gente nunca é lembrado no início, né? E o que eu identifico que é a fonte desse problema, a causa raiz? É a falta de comunicação. A comunicação, falta de comunicação entre conselho e profissionais, conselho e empresas, empresas profissionais, empresas conselho e profissionais conselho, né? Uma tríade. São três pontos que não se conversam muito bem e, no final das contas, o profissional acaba pagando por isso. Por quê? Hoje o conselho ele representa muito mais na parte de fiscalização, que é uma atividade voltada ao fim, né? Depois que o ato foi tomado, a fiscalização é feita, né? E aí de trás para frente vem se observando qual foi a atuação do profissional. E, na minha opinião, isso é desastroso ter ter ações somente voltadas para isso. Então, penso que deve existir um plano, né, da sua parte e do Bruno, para que isso seja feito em 2 vias, né? Tanto no final, na ponta final, que é a fiscalização, quanto na conscientização inicial. Explicar para as empresas por que é necessário ter um profissional de engenharia mecânica atuando no projeto de rede de instalação de gás,
no projeto de caldeira, no laudo de inspeção de caldeira, projeto de máquinas, em todo o necessário, né? E o que eu sinto hoje no mercado é que quem precisa não entende a importância de um profissional de engenharia desde o início, desde sempre ter um acompanhamento. Qual é o plano de vocês para tornar essa comunicação mais eficiente, estar realmente presente no cotidiano do profissional e das empresas? Bruno, eu vou começar aqui, abre seu microfone também para a gente poder fazer uma dobradinha, se você quiser complementar, quiser falar alguma coisa também. João, você tá fazendo uma colocação para mim que parece que se a gente tivesse combinado não tinha dado certo. Sábado passado, eu fui procurado por um empresário, ele é dono de um restaurante de comida asiática aqui em Goiânia, reclamando de uma multa que ele recebeu no valor de R$ 7.039, devido à ausência de ART na parte de GLP. Certo? O responsável, a anotação de responsabilidade técnica para um profissional de engenharia mecânica, atestando as conformidades ali da parte de gás, da canalização de gás. E ele falou para mim de uma maneira muito clara, falou assim, mas eu sou obrigado a ter um engenheiro fazendo isso para mim periodicamente? Eu falei, pelo menos uma vez por ano. Mas eu não sabia disso. É o corpo de bombeiros que vem aqui, eu passo para o meu gerente que toma conta, e eu nunca fiquei sabendo disso. Pois deixa eu te falar um negócio, meu ilustre empresário. Esse é um custo fixo que você tem que considerar na sua empresa até o dia que ela estiver existindo. Conversando com ele de um nível de indignação extremo. Ele falou o seguinte, por que então vocês nunca fizeram uma reunião conosco para nos orientar a respeito disso? Nunca. Proposta, respondendo objetivamente o que você me falou. Comunicação não é um luxo dentro de um conselho de classe igual o nosso. Ele é um imperativo, ele é uma necessidade. Nós estamos falando de um conselho de classe que reúne os profissionais da área elétrica, de telecomunicações, eletrônica, que são os profissionais responsáveis por esse tipo de situação, de computação e coisas do gênero. O CREA tem uma rede, uma capilaridade de contatos que, na minha opinião, está subaproveitada. Reuniões com as federações da indústria, com a Federação do Comércio, com os donos de restaurante, com a Brasel, por exemplo, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, para poder criar essa rede de comunicação, de disseminação de informação de maneira mais capilarizada, informando o seguinte, você precisa ter um engenheiro no seu quadro. De maneira permanente? Não. De maneira periódica? Sim. De quanto em quanto tempo? Dependerá do seu negócio. Dependerá do seu, vamos dizer assim, do seu empreendimento. A gente não pode falar de CREA, certo? A gente não tem a condição de falar de um conselho de classe que ele não aparece na mídia. Qual tipo de mídia? Eu não estou falando de mídia de televisão, não. De redes sociais de maneira mais efetiva, demonstrando qual que é o verdadeiro papel, qual que é a necessidade da sociedade, qual é a verdadeira necessidade que a sociedade brasileira tem, chega a ser rima, de ter nós no dia a dia dela acompanhando. Não é para ficar mostrando dia a dia administrativo, a agenda de presidente, não. O conselho existe para quê? Aonde o setor produtivo vai ganhar tendo a engenharia acompanhando ali. De maneira muito clara e objetiva, é utilizar de todos os mecanismos de comunicação do nosso Estado para demonstrar que a engenharia, começando pela mecânica que está nessa live com a nossa, e chegando até vamos dizer assim, a última titulação dentro do sistema, ela é relevante para a sociedade, dentro da sua especialidade. Compromisso que eu tenho, João, todo mundo fala que você parece que é tão pequeno, primeiro dia de mandato, coletiva de imprensa, para deixar claro que dentro do Estado de Goiás o CREA vai ter que ser ouvido, respeitado, consultado, certo? E muitas vezes vai chancelar decisões de Estado, decisões de economia, decisões de governo, porque sem a presença de engenheiros, desde o mais simples empreendimento ao mais complexo, ele não sai do papel. Tá? Eu acredito que é nessa linha. É a comunicação constante, perene, curta, rápida, objetiva, mas educativa, orientativa, para chegar lá na ponta fiscalização como a última etapa do processo, aí sim, já de punição. Então, não vai ter mais aquela situação de alguém falar assim, eu não sabia que eu precisava de um engenheiro mecânico com a central de ar-condicionado. Sabia, porque nós avisamos ao Secov, nós conversamos com a ADEME, nós conversamos com todas as entidades representativas
dos setores, informando da necessidade de um profissional de engenharia mecânica nas atividades X, Y, Z, W, A, B, C, dentro de qualquer entidade. Se o senhor não foi comunicado, agora vem o processo de punição. Isso não é difícil de fazer. Isso não é difícil de fazer. Nós temos o auditório do CREA aqui, com capacidade de 108 pessoas. É só treinar as equipes para poder atender o público, fazer reuniões presenciais, reuniões virtuais com as lideranças de setores e começar a pulverizar. E como isso aí agora é documento, Cantarelli, ninguém vai poder falar o seguinte, eu não sabia. O CREA avisou. Nós fizemos um processo de orientação, agora nós temos que, infelizmente, fazer o processo de punição. E ele está previsto em lei, nós vamos fazer cumprir. Bruno, quer complementar? É muito importante o CREA ter esses canais de comunicação com a sociedade, como o Peterson está falando aí. Nós estamos vivendo um auge de uma pandemia e muitas das coisas que estão funcionando são totalmente dependentes da engenharia. Por exemplo, essa videoconferência que nós estamos fazendo aqui agora está toda calcada nos profissionais de telecomunicações. Hoje, essa crise, os hospitais estão em voga aí. Era a hora do CREA estar divulgando para a sociedade também, olha, sua rede de gases medicinais é uma atribuição do engenheiro mecânico, você tem que estar verificando isso. O tratamento, por exemplo, de ar hoje é vital para não se propagar o coronavírus. A gente não vê o CREA falando, olha, existe o PMOC, existe a lei do PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Vocês têm que consultar engenheiros mecânicos. A gente tem vários ganchos, e não é só nesse momento da pandemia. A sociedade o tempo inteiro demanda profissionais de engenharia. E o CREA e a Mútua podem usar esses ganchos para estar orientando a sociedade. Nesse momento agora, para mim, fica muito claro. Por exemplo, apesar de nós estamos conversando com os colegas aqui de mecânica, mas nesse momento agora, poxa, a importância da energia no hospital é um gancho que o CREA poderia estar puxando. A importância dos gases medicinais dentro de um hospital. Consulte o seu engenheiro mecânico. Verifique como é que está o seu tratamento de ar. Seu ambiente de trabalho tem renovação de ar? Olha, seu profissional não poderia estar trabalhando nesse tipo de condição. Você está colocando funcionários numa distância não adequada e você não tem renovação de ar. Então, acho que o CREA pode ser, sim, com a sua força, com a sua penetração na sociedade, um fator de educação, um fator de orientação de vários órgãos. Quantas vezes há outra coisa? Hospitais agora precisam de ter autoclaves, vasos de pressão. Cadê alguém falando sobre a importância do profissional de engenharia mecânica nisso aí? Cadê o profissional falando, olha, num processo de esterilização você tem que conversar com o engenheiro mecânico, autoclave, esses tipos de coisa. Então, acho que no dia a dia, o CREA tem que aproveitar o que está acontecendo na sociedade para poder educar e fazer isso de forma constante, não só no momento de crise. Aproveite a crise para reforçar, mas que transforme isso em uma coisa periódica e constante. Respondeu sua pergunta, Vitor? Respondeu sim. E eu gostaria de complementar somente com um último ponto, que eu penso que essa comunicação, o objetivo dela, principal, né, fora todas as questões aí operacionais e objetivas, né, que a gente tem que tomar atitude mesmo, é entender, trazer o porquê das pessoas e fazer esse levantamento, o porquê das pessoas, empresas, quem necessita do serviço de engenharia não está utilizando. Fazer esse levantamento. É preciso, não estão utilizando porque acham caro, porque é difícil encontrar profissional, porque o pessoal não cumpre o que fala. O que está acontecendo? O CREA também não é efetivo? Tem algum problema com o CREA? Levantar esses pontos e atacar na questão principal. Com certeza é bem complexo isso. Sim. Mas eu também tenho certeza que existe um ponto que consegue mitigar grande parte desse problema. Só que a gente só vai descobrir se a gente levantar. Sim. Erli, Matheus, querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? O que abre o microfone primeiro? Matheus. Erli, você vai na próxima. Ok. Peterson, eu tive observando dentro do Estado que aqui nós temos algumas condições que são melhores que em outras regionais.
Por exemplo, aqui em Goiás nós temos algumas facilidades que a gente não consegue no estado do Pará ou em São Paulo, mas são também, a gente tem que ver esses alguns méritos que nós temos também, que também conversando com outros colegas, eles percebem o mesmo. Mas tem uma coisa que eu ainda fico chateado. O que a gente tem? O que eu acho que... Acho nada. O que eu acredito que a gente tem que ter? É descentralizar e permitir para aquele profissional que está lá na ponta do estado, que está lá numa cidade do interior, que está longe da capital, tenha acesso igualitariamente a quem está na capital, tanto aos serviços do CREA, através das inspetorias, e, por sinal, em Goiás nós fechamos um monte, bem como a todos os serviços que a mútua pode oferecer. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é com relação aos acobertadores, que é aquele profissional, né, conhecido aí por todos nós como o canetinha de ouro, que a gente só consegue alguma ação se houver uma denúncia. Só exclusivamente se o profissional se sentir prejudicado ou lesado no seu direito com uma denúncia contra um parceiro de profissão. E isso realmente é chato, né? Mas, então, qual é a proposta que venha de encontro a esses problemas? Boa. E nós temos aí propostas de verificar, de executar, mas efetivamente, o que pode ser feito para a gente eliminar ou reduzir isso ao máximo? Matheus, essa pergunta é boa. Boa, mas boa mesmo. Geralmente eu gosto que os convidados façam mais perguntas do que eu mesmo falo, porque senão fica aquela fala ad eterno, monótona. Foram fechadas, se não estou enganado, 19 inspetorias, Matheus. 19, nós temos atualmente 28. Tá? Na minha proposta, eu escrevi na proposta o seguinte aspecto: rever o fechamento dessas inspetorias. E por que eu coloquei rever? Eu tenho muito cuidado com essas, na hora que eu vou redigir textos, para a gente não criar falsas promessas para depois dizer que não consegui executar porque tive problemas outros. Nós temos sempre que analisar duas situações: relação receita e despesa. Relação receita e despesa. Como eu mencionei há pouco para vocês, eu tive dando uma olhada na prestação de contas do nosso conselho, e se eu não li errado, as despesas no ano de 2019 foram maiores do que as receitas. Então, nós tivemos déficit, certo? O conselho fechou com déficit na sua relação receita-despesa. Para abrir 19 inspetorias, nós teríamos um custo extra desconhecido. Eu digo desconhecido porque a gente tem que analisar área para isso, espaço físico, construção de estrutura física, predial, elétrica, de telecomunicações, de internet, ou seja, é um conjunto de custos que a gente tem que ter amparado dentro do orçamento do Conselho. Mas eu entendo que como que isso pode ser revisto e repensado? A gente começar a ver quais são os pontos com maior estrangulamento e dificuldade dos colegas de ter acesso ao serviço e rever a reabertura ou realocação de inspetorias. Nada me impede, no primeiro momento, verificar que há uma inspetoria que está alocada numa cidade onde ela não está trazendo, vamos dizer assim, vantagem geográfica para deslocamento. E alterar esse ponto, alterar esse local. Não há sentido em falar um conselho tecnológico igual ao nosso, não ter todos os serviços disponíveis, mesmo que seja de natureza online, Erli, disponibilizado para os colegas no interior que possam fazer isso por acesso via internet. Ou que possam fazer utilizando de maneira mais rápida, efetiva e eficaz o atendimento via site do CREA. Eu não entendo o porquê que se fechou 19 inspetorias e não se tem o atendimento rápido, necessário e disponibilizado para quem está na ponta, igual você mesmo falou, Matheus. Às vezes o colega está em Chapadão do Céu,
ou na cidade de Anhanguera, ou lá em Campos Belos, ou seja, nas cidades mais limítrofes com outros estados, não consigam ter disponibilidade com atendimento à altura. Particularmente, eu não tenho que reclamar do atendimento presencial do CREA, do nosso conselho aqui na capital, mas eu quase não o uso também. E as poucas vezes que eu utilizei, eu tive respostas rápidas. Só que eu fico pensando no seguinte aspecto: e quem está lá no interior com a dificuldade que tem de acesso à multa, qual você bem colocou num dado momento? Como que a gente vai resolver isso? Tecnologia. E que tipo de tecnologia? É fibra ótica espalhada nesse estado com links de velocidade maior possível, certo? Um serviço de atendimento online, porque não tem mais sentido, às vezes a gente fala, olha, eu não estou conseguindo ter um atendimento de qualidade lá na cidade X. Nós estamos em teleconferência. Você pode entrar em teleconferência com um profissional em qualquer local do estado e disponibilizar para ele orientação em tempo real. Você tem um site amigável, porque até hoje não consegui ver o site do CREA como uma plataforma amigável de atendimento. É muito complexo, assim, não é que ele é complexo, ele é complexo de acesso. O menu dele não é amistoso. Você tem que clicar em muitos locais para poder chegar no ponto que você quer. Essas coisas precisam ser revistas, a gente tem que simplificar processos, a gente tem que facilitar. E eu acredito que dentro da plataforma de trabalho nossa, vai ser nessa linha. Aonde não puder ser revista a reabertura de inspetorias, Matheus querido, nós temos que estudar a melhoria da ferramenta virtual de atendimento, com agilidade e com a eficácia que o atendimento presencial tem. E ter atendimento presencial onde realmente for necessário. Fora isso, é onerar o sistema, é criar custo desnecessário, é começar a criar briga para nomeação de inspetores, e o serviço mesmo que a gente espera que seja feito fica no segundo plano. E num gancho disso aí, eu passo a palavra para o Bruno, porque ele vai entrar com a explicação dele relacionada à interiorização da multa e disponibilização das ferramentas virtuais para isso acontecer. Matheus, a sua pergunta vai de encontro a uma das nossas propostas, porque realmente eu também tenho a sensação que o profissional aqui da capital está muito bem servido em relação à multa. Já lá o profissional do interior tem dificuldade de atendimento. E todos eles estão repassando 1/5 das suas ARTs para a multa, independente de estar na capital ou estar no interior. Então, a gente acredita que o tratamento tem que ser igual. E qual que é uma das principais propostas nossas? Como o Peterson falou aí, é aumentar os canais virtuais de atendimento. Porque com um canal virtual de atendimento, qualquer pessoa que tiver acesso à internet vai conseguir interagir com a multa. E com esse tipo de atendimento, a gente vai de encontro à proposta de interiorizar a multa. Uma proposta até foi inspirada pelo Bessa. O Bessa comentou isso com a gente, achou essa proposta perfeita, falou, vamos levar a multa para o interior também. Além desse atendimento em cima de canais digitais, por que não fazer convênio com as inspetorias do CREA no interior? O CREA já está presente em algumas cidades do interior. Então, a ideia é, junto com o Peterson, vamos fazer uma parceria. Se o CREA já está lá, vamos levar a multa para lá também. E quando for estritamente necessário, vamos usar os correios tradicionais, para evitar que esse profissional tenha que se deslocar aqui, muitas vezes, para assinar um contrato. Dá para trabalhar com contrato digital? Dá para trabalhar com documento digital? Internet. Não dá? Vamos usar o correio tradicional que a gente tem por aí. E quem sabe, no futuro, a gente tem uma mútua aí funcionando igual uma fintech financeira. Tem uma série de bancos digitais aí, Banco Inter, Nubank, onde o cliente faz toda a sua interação ali de modo digital. Por que não a gente fazer isso na mútua e no CREA? Afinal de contas, nós somos um conselho tecnológico, né? Inclusive, os engenheiros da computação estão lá juntos no conselho, então estão juntos conosco. Então, a nossa ideia é por aí. E, inclusive, também fazer com que esse 1/5, que todo profissional que está recolhendo essa RT, seja revertido para ele também de alguma forma. Uma ideia inicial nossa era fazer com que parte desse recurso trabalhar junto à Multa Nacional e junto ao CONFEA, para que parte desse recurso seja transferido para uma previdência privada. A gente já tem, essa previdência já até existe, a gente não estaria inventando nada de mais, o Tecnoprev.
Mas também, conversando com o Peterson, começamos a elaborar uma outra ideia. Poxa, o cara tem que pagar anuidade. Se ele registra muitas ARTs, por que não criar um programa de descontos proporcionais aos números de ARTs que ele registrou? Chegando ao ponto de que o profissional que registrou muita ART, ele já é mutualista automaticamente, ele não tem que pagar essa mensalidade. Então, é a nossa ideia de popularizar a multa. Popularizar como? Aumentando o canal de atendimento. Não tem como a gente popularizar sem estar usando os recursos da internet e sem estar de mão dada junto com o CREA. Bruno, só pegando um gancho aqui, Matheus, eu tive fazendo uma pesquisa durante a fala do Bruno, aqui na minha loja de aplicativos do Android, digitei mútua, digitei a palavra mútua, para ver se a gente encontrava algum aplicativo da nossa caixa de assistência. Não aparece, Bruno. E se tem, ela não chega aqui como uma preferência, Cantarelli. Não tem sentido a gente falar, Matheus querido, em uma caixa de assistência que fornece ajuda financeira e econômica para os seus associados, não ter uma ferramenta disponibilizada de aplicativo para fazer simulações, para você poder fazer o seu empréstimo de maneira distante, fazer quitação, contratar serviços e coisas do gênero. Nós estamos, assim, da forma que eu observo, atrasados em algumas situações, enquanto outras entidades de classe estão há anos-luz da gente. Então, é um trabalho que vai ser muito interessante fazer se a gente conseguir chegar lá, porque vai ter que ser literalmente uma virada de chave 180 graus em relação a tudo que a gente tem visto. Tá? Nós conseguimos te responder, Matheus, para poder passar a palavra para ele? Ok, conseguiu sim. Maravilha. Obrigado. Eli. Perfeito, Peterson. Renovação e reavaliação, né? É a proposta. Essa tua proposta, ela é desafiadora, né? Desafiadora bastante, né? E nós também, da mecânica, nós temos também um grande desafio, tá? Por isso que, analisando aí as tuas propostas, achamos interessante, e aqui nós estamos para poder fazer esse bate-bola, porque o grande desafio hoje, a maioria dos profissionais, né, engenheiros, tem o conselho hoje como uma coisa assim, que o CREA poderia somar um pouquinho mais, né? Não tem uma grande, né, assim, aquela coisa toda, aquela entidade que chega e fala assim, um profissional que fala assim, e aplaude o CREA, tá? Esse é um grande desafio seu, chegar lá e fazer a coisa acontecer, tá? A mecânica também tem um grande desafio, porque nós não temos, né? A gente não tem uma representatividade, nós estamos correndo atrás disso. Nós queremos sim sair do papel e nós queremos ocupar um espaço, né, que acredito ser, né, de grande importância né, no aspecto. Analisando as tuas propostas, eu gostaria que tu fizesse uma ressalva em 3 itens aqui que eu achei muito interessante, até porque a gente vem também aqui da área de segurança do trabalho, né? E dentro dessas 3 propostas, o Peterson, buscar mecanismos legais em conjunto com o CONFEA, tá, Bruno? Tá? Com relação a essa invasão de outras, né, outras áreas, na mecânica, né? Você já fez uma pincelada quanto a isso, tá? Uma atuação maior da participação dos geógrafos, meteorologistas, técnicos, aí tem um grande pessoal aí que é da área de segurança do trabalho, como que esse profissional pode contribuir, ter uma voz, né? O que você pensou quando colocou essa proposta aí para essa categoria, tá? E a efetiva fiscalização, né, do cumprimento do salário mínimo do profissional. Claro que o profissional que chega no mercado, ele fica exposto a essas propostas
essas propostas, tá certo? Então, Peterson, relate um pouquinho para a gente, até porque deve ter alguém aqui, né, da área de segurança do trabalho, os técnicos, aquela coisa toda, aí deve estar acompanhando, e gostaria também de estar ouvindo aí o que o CREA, né, que, com as propostas do Peterson, pode trazer aí, né, de benefício para esse pessoal né, que pode somar. Afinal de contas, falando especificamente da área de segurança do trabalho, o técnico ele não tem uma entidade, né, forte, tá? Talvez apareça aí, né, com essa tua proposta, uma grande oportunidade, né, de trazer esse profissional para poder ter realmente uma representatividade também junto ao Conselho. Maravilha, maravilha. Vou te falar um negócio. O conjunto das perguntas foi de primeira linha. E o Erli, para poder fechar a nossa live, fechou com um conjunto de boas pressões, né, o Cantarelli? Perguntas dele foram na veia. Vamos por etapas, até porque eu esqueci de responder uma do Matheus, eu quero pegar o conjunto da obra. Vamos lá, então. A primeira que você fez, Erli, só faz um sinal de polegar para não esquecer, relacionada à invasão das nossas atribuições. Quando eu comentei lá atrás da reforma da Lei 5194 para a criação do Conselho dos Arquitetos do Brasil e dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas, esqueceu-se, ou não estão cumprindo, ou estão deixando isso correr com o tempo, um artigo que fala que toda vez que houver conflito de atribuição entre os conselhos, eles são obrigados a sentarem e estabelecer resoluções conjuntas, Erli, para delimitar o raio de ação de cada profissional. E por que eu digo isso? Eu tenho a tranquilidade de ter sido um dos poucos conselheiros do CREA na época em que os nossos técnicos industriais perderam a sua vaga lá no plenário e levantou a voz em defesa deles. E fiz uma memória histórica remetendo aos arquitetos, que nós pagaremos um preço muito caro por não permitir o direito de representação dos técnicos industriais dentro do plenário do CREA por causa de interpretações outras da lei. Deu no que deu. Um segundo racha em 2018 com a saída deles. O que eu quero dizer com isso de maneira muito clara e objetiva para a gente não perder tempo? Se for necessário, nós vamos ter que judicializar essas questões. Não é criar guerra entre conselhos. Não é um intuito arrumar guerra com nenhum conselho de classe. Mas nós temos que deixar muito claro os limites de atuação de cada um. Se você quer atuar dentro da área de engenharia mecânica específico, que vá cursar uma faculdade de engenharia mecânica para você poder fazer seus testes de estanqueidade ou de vasopressão, ou de qualquer outra área voltada a vocês, projeto de caldeiras, execução e ensaio de caldeiras e coisas do gênero, com a tranquilidade de que tem a formação acadêmica específica para isso. E não ganhar atribuição por resolução, igual está tendo alguns conselhos que estão fazendo. Eles estão criando engenheiros por resolução. Eu já dei o nome desses conselhos e vou evitar mencioná-los, você já sabe de dois que eu estou falando, para a gente evitar uma guerra desnecessária num primeiro momento político. Não é aceitável e cabível que um profissional de nível médio faça testes, ensaios, laudos e inspeções cabíveis ao engenheiro mecânico. Eu, com todo respeito aos meus colegas de nível médio, porque eu também sou oriundo de curso de nível médio, eu não quero passar perto de um posto de gasolina onde o teste de estanqueidade foi feito por um profissional de nível médio. Não estou fazendo aqui, detratando, desprezando ou jogando lá no chão a capacidade técnica deles. Pelo contrário. Só que eles não podem fazer isso sem o acompanhamento de um profissional de nível superior de engenharia mecânica e de metalúrgica. Não é cabível uma situação dessa natureza. Então, ele, de maneira clara, é atuar nesse sentido, quer seja chamando os conselhos cujas a invasão de atribuições esteja acontecendo para a gente combater, conversar, ou chamar isso na justiça. Ou chamar o Ministério Público, quer seja federal, quer seja do trabalho, para demonstrar o que está acontecendo. Não tem sentido isso acontecer dessa natureza. Então, foi nesse sentido que eu escrevi essa proposta. Simplesmente fazer o que está escrito na lei. Se a lei não está sendo cumprida, eu serei o provocador da lei. Respondendo a sua primeira pergunta. Voltando àquela de propor a maior participação dos colegas que você mencionou. E vou mencionar todos.
A gente pensa que o CREA é formado apenas por engenheiros e agrônomos. Nós somos, se não estou enganado, de 8 a 9 títulos. Eu vou tentar falar de memória aqui. São agrimensores, agrônomos, engenheiros de todas as titulações, geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos, técnicos de segurança do trabalho. Lembrei aqui de cabeça 8, talvez se estiver faltando vai ser 1. São profissionais que são obrigados, porque nós somos contribuintes compulsórios, Cantarelli e Quirino. Nós somos contribuintes compulsórios do sistema e parte desses não tem representatividade do plenário, não tem voz dentro do plenário, não participam das instâncias decisórias dentro do plenário, mas são obrigados a pagar anuidade para ter uma identidade. Eu quero reverter isso aqui. Reverter não, quero tentar reverter. Porque, primeiro, tem que se fazer alteração legislativa. Tem que ter alteração legislativa. Segundo, não necessariamente nessa ordem. Tá? Esses colegas têm que começar a criar suas entidades de classe representativa. E uma vantagem, Erli, os geógrafos já criaram a deles, tá? Aqui no estado de Goiás. Já tive a oportunidade de conversar com o presidente, que é o Frederico, que é a Progel, a Sociedade dos Profissionais de Geografia do estado de Goiás, já tem outras seccionais dela em outros estados, e já me fui informado que eles vão pleitear uma vaga no plenário do CREA. E tem meu total apoio. E por que eu digo isso? Porque vocês, meus colegas da mecânica, são reféns da indicação de entidades terceiras para poder ter a garantia de vaga lá dentro. Vocês precisam ter a BMEC reativada, ou qualquer outra entidade com outro nome, com outro CNPJ, permitindo a representação de vocês lá dentro do plenário. Vocês não podem ser reféns como qualquer outra classe, como os tecnólogos não têm. Os tecnólogos são uma quantidade expressiva de profissionais dentro do sistema e não tem voz lá dentro. Os técnicos de segurança do trabalho, que você bem perguntou, você bem colocou, não faz sentido a gente cometer o mesmo erro do passado com os técnicos de segurança do trabalho. Eles precisam, sim, ter uma cadeira lá dentro do plenário para poder ter voz, participar das decisões, ter a sua câmara temática, se for preciso, para deliberar os limites de atribuições e invasão de atribuições deles. O maior erro que foi cometido, na minha opinião, dentro do CONFEA, foi ter, eu vou dizer permitido entre aspas, certo? Deixado os técnicos industriais e agrícolas saírem. Isso, para mim, foi um erro do tamanho, certo, de um Leviatã. Nós não vamos poder cometer isso com os técnicos de segurança do trabalho. Até porque não há segurança do trabalho se não tiver esses colegas que estão lá no chão da fábrica, acompanhando e monitorando o bem-estar dos trabalhadores, orientado por um profissional de engenharia de segurança do trabalho, que tem a sua câmara específica dentro do plenário do CREA. São consideradas modalidades especiais. Não dá para fugir disso. Só que no gancho dessa colocação sua, você fez 3 perguntas, você só vai me reavivar a memória da terceira. Eu vou pegar a do Matheus, para não esquecer. Matheus, você falou dos canetas de ouro. Tá? Caneta de ouro, para mim, é o seguinte, ele tem que ser punido com o que há de mais pesado dentro do sistema, que seria o cancelamento do registro. Só que a lei de criação do sistema, Cantarelli, ela não previu, eu creio que a disseminação desse tipo de profissional antiético dentro do nosso seio. As punições são brandas. É advertência reservada e uma censura pública. A gente faz alguma coisa errada, é punido, você é chamado numa sala, você é coberta, assina uma ART qualquer, é descoberto, vai lá e recebe uma advertência reservada, ou seja, você vai ser chamado a atenção. Ou seu nome vai ser publicado em um mural como um infrator ético. Nada mais do que isso. Essa lei tem que ser alterada. E esse trabalho não é só meu, esse trabalho vai ter que ser nosso no estado, no estado de Goiás e no Brasil como um todo. Primeiro, a opinião que eu tenho, Erli, e Matheus e Cantarelli. O acobertador ele tem que ter o registro suspenso assim que for descoberto. Descobriu, deu direito a contraditório em ampla defesa, ficou comprovado o ato, suspensão do registro por X dias. Na minha opinião, 30. Reincidiu, o dobro. Reincidiu pela terceira vez, 180 dias. Na próxima, suspensão por 1 ano. Por 1 ano. E mais ainda, se o ato dele provocar prejuízo de vidas ou econômico, cadeia. Cadeia, não estou sendo aqui educado, não. Cadeia. O acobertador ele tem que ser preso.
certo? E pagar multa por isso. Isso tem que ser considerado crime no nosso Código Penal brasileiro. Esse tipo de ato ele tem que ser considerado crime, com detenção e multa. Porque senão vai ser muito simples. A gente vai repetir o caso lá de Fortaleza, daquele prédio que desabou, com prejuízo de vidas e prejuízo financeiro. Nós não temos mais que passar a mão na cabeça de mau profissional. Eu, nesse aspecto, com devido respeito a todos os meus quase 30 mil colegas do Estado de Goiás, eu não passo a mão na cabeça de quem apronta. Acobertou, trouxe o prejuízo, vai responder por ele. E, se for preciso, cassação do registro. Nós temos que depurar o sistema, nós temos que depurar o CREA, nós temos que depurar o CONFEA. A gente não precisa ter medo de fazer isso no início. Aí sim a gente vai alcançar o grau de respeitabilidade, Erli, e Matheus, que foi o autor da pergunta. Nós vamos ganhar o grau de respeitabilidade que um conselho de medicina tem, e eu tenho as minhas críticas ao CFM e aos regionais de medicina, e a OAB tem. Nós vamos depurar o processo, para depois a gente começar a falar em corporativismo. Porque senão a gente começa a passar a mão na cabeça de quem não presta no nosso seio, e são esses que destroem a profissão de engenharia no dia a dia. Então, eu tenho uma questão muito clara para isso. É suspensão, cassação de registro, e se ficar comprovado prejuízo material, cadeia e multa, sem prejuízo das outras punições legais. Ele faltou uma pergunta sua, só me refresca a memória dela. Você me fez 3, não foi? Eu sei que eu respondi 2. Respondi a do Matheus, que estava faltando, e está faltando uma sua. Perfeito. Eu me referia à fiscalização efetiva do salário mínimo, né? Sim. Em parceria com o Ministério Público e tudo mais. Sim, então vamos lá. De maneira sempre clara e objetiva, apesar que às vezes eu me considero muito falante nesse aspecto, prolixo, que eu gosto de explicar para não ficar dúvida. Falei lá no início da nossa live que existe a Lei 5194 de 66, que no artigo 82 estabelece o piso salarial. Tem a Lei 4950-A de 1966, que estabelece o piso salarial dos profissionais e a fórmula de cálculo dele. Tem a Resolução 397 de 1995, que estabelece o dever do CREA de fazer cumprir o nosso piso salarial. Só que isso não é cumprido. O Cantarelli falou uma coisa muito interessante, nosso colega João Vitor Cantarelli, engenheiro mecânico, quase mestre. Comunicação é o primeiro ponto, Erli. Nós temos que transformar isso como um mantra. Um mantra. O CREA é responsável por fazer essa informação chegar em todos os rincões do estado de Goiás. Do norte ao sul, do leste ao oeste, de todos os pontos cardinais, né? Pontos cardinais e colaterais, essa informação tem que chegar de maneira sempre clara e transparente. Segundo ponto, as entidades de classe podem nos ajudar, pode ajudar o CREA muito nesse aspecto, fazendo denúncias. Muito importante isso aqui. Por que eu te falo isso? Antes de eu me licenciar da presidência da ABE, nós tínhamos esse tipo de missão. Nós não tínhamos o mínimo de receio de denunciar a empresa, Cantarelli, quer seja do serviço público, quer seja da iniciativa privada, no CREA pelo descumprimento do piso. Nós fazíamos a denúncia de maneira aberta no nome da associação, para o denunciado saber de onde partiu a denúncia, solicitando ao CREA que cumprisse o seu ofício, que é fazer cumprir o salário mínimo profissional. Mas eu já escutei situações da seguinte natureza, Erli. Mas o colega vem aqui e coloca uma informação falsa na RT de carga e função. Punição para o colega. Punição para o colega que está falsificando documento público. Porque, se eu não estou enganado, isso é até crime. Se a memória não está me falando aqui, falsificar documento público ou prestar informação falsa em documento público é crime. Se tem colega que está fazendo isso, ele trabalha contra a engenharia. Se ele trabalha contra a engenharia, ele tem que responder eticamente por isso. E é por isso que eu volto lá atrás, falando que a gente tem que reformar a nossa lei para endurecer a punição com esse tipo de profissional. E por que com o Ministério Público, Erli? Porque é a entidade que eu acredito que possa nos dar, não preferência, mas fazer com que a lei seja entendida e cumprida de maneira ampla. Porque o Ministério Público representa o interesse da sociedade. A gente tem que estar sempre lembrando disso aqui. E nós somos a parcela da sociedade, nós somos aí quase 1 milhão de pessoas, certo, dentro do sistema CONFEA-CREA. Nós somos uma parcela relevante da sociedade. E nós vamos demonstrar para o Ministério Público, dentro de estudos, certo,
dentro de pareceres jurídicos, que é importante as empresas saberem que o descumprimento da lei será punida com processo judicial, quer seja movido pelo próprio CREA, quer seja movido pelo Sindicato dos Engenheiros, quer seja pelas entidades de classe em parceria conosco. Então, não tem como a gente falar de presidir uma autarquia federal se a gente não estiver disposto a fazer cumprir todas as leis dos quais nós estamos regidos. Se não for cumprir todas, Erli, o máximo possível delas. Porque não tem mais sentido ficar nesse mantra. A lei é inconstitucional. É muito caro contratar um engenheiro. Caro é não ter um engenheiro. Primeira coisa que a gente tem que quebrar. Não é caro contratar um engenheiro. O caro é não ter o engenheiro. A empresa não dá conta de pagar porque é uma pequena empresa, uma microempresa. Concordo. Concordo, contrate profissional, contrate proporcional. Você não precisa, dependendo da situação, ter um engenheiro 8 horas, 40 horas ou 44 horas semanais dentro de uma pequena ou microempresa. Contrata ele no regime de responsável técnico, respondendo pela empresa por 15 horas semanais, dando todas as orientações técnicas necessárias, observando os processos, orientando, executando, projetando, apresentando soluções. Nós não tivemos a reforma trabalhista no governo Temer, logo que teve o impeachment da nossa presidente, que estabeleceu a figura do profissional horista. Por que não a gente começar a estudar as formas do engenheiro horista? Mas isso tem que ser estudado. Não é simplesmente chegar e falar assim, vamos implantar, porque só o tempo de deslocamento da sua residência até o seu local de trabalho já dá 1 hora. Por isso que a inteligência da resolução que estabelece que nós podemos responder por 3 empresas e a 4ª, se nós formos sócios dela, ela tem que ser amplamente divulgada e praticada. 3 empresas, 15 horas semanais, você presta o serviço tranquilamente. E se você só for sócio de uma individual, da 4ª. E mais ainda, pegando um gancho de uma pergunta que você não me fez. Particularmente entendo e defendo que o profissional que é empresário de uma empresa de engenharia individual registrada no CREA, ele possa optar por 2 das anuidades. Se ele pagar o da pessoa jurídica, ele ficar liberado da pessoa física, desde que ele seja o responsável técnico da empresa. Claro, isso não é promessa, eu não escrevi isso em local nenhum, é um pensamento e uma defesa que eu tenho, até para desonerar a cadeia produtiva do pequeno, micro e médio empreendedor e empresário. Quer ser profissional de engenharia, quer atuar nessa área, então vamos estimular esse mercado. Respondi suas perguntas, Erli? Perfeito, Peterson. Respondeu perfeitamente. E aqui eu faço aqui, ó, tem uma colocação aqui para a nossa classe, né, dos engenheiros mecânicos, que realmente a gente é uma classe até desunida, né? Não sei se o meu amigo Cantarelli, mas o Quirino aí concorda, né? Mas nós temos um grande desafio, que é unir essa nossa categoria, né? E contamos, Peterson, com o teu apoio em todo esse processo, para que realmente nós consigamos aí reunir e fazer essa coisa acontecer, tá? Então, assim, nós temos sede, vamos chamar assim, de criar, regulamentar essa nossa associação para, por exemplo, buscar melhores condições, aperfeiçoamento profissional, trazer condições para a área que, entendo eu, que é muito cadente, né, que é muito cadente, tá? Então, com essa força, né, com essa disponibilidade em apoiar a área da mecânica, eu creio que todos nós queremos isso, né? Nós precisamos disso, tá? E contamos aqui com esse apoio, que eu acho que é de suma importância aí para as coisas futuras, né, da área da mecânica, tá bom? Obrigado, meu brother. Valeu. Obrigado, Erli. Cantarelli, quer fazer as suas considerações finais? Aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente não estender muito. Aí, Matheus, Quirino na sequência, depois o Bruno e eu farei o fechamento. Gostaria, sim. Até gostaria que tivéssemos mais tempo, né, para conversar, porque o assunto
é extenso, tem muita coisa. Até separei aqui 8 perguntas, consegui fazer uma, né? Então, vamos fazer Então, de rapidinho, repente, Matheus. poderíamos... João Vitor, rapidinho, não gosto de interromper, não. Então, vamos marcar outra, então. Vou pedir para o Bessa entrar em contato com vocês, vamos marcar uma segunda, antes da eleição. Uma ou duas. Vamos. Tá, pode ser assim? Por mim, combinado. E a gente vai começar, e a métrica vai ser, vocês começarão com as perguntas e nós vamos responder. Vai ser um ping-pong. Combinado. A palavra é sua. Pode. Combinado. Então, somente para finalizar, de onde saíram as minhas perguntas, né? Eu sempre acho muito importante a gente colocar claro o porquê a gente faz as coisas, a motivação, como a gente vai fazer e o que a gente deseja, né? Aí, para o nosso segundo bate-papo, eu abro mais perguntas, mas no final, Peterson, o que eu queria, e Bruno, o que eu queria que ficasse bem claro e saber isso de vocês, né? É que o nosso objetivo aqui é melhorar a gestão do CREA, né? Acredito que vocês concordam comigo, e é o que eu quero também. Eu quero uma gestão efetiva, eu quero uma gestão clara, eu quero uma boa comunicação, eu quero honestidade por parte da gestão, honestidade por parte dos profissionais, honestidade por parte das empresas, né? Enfim, então acho que isso é o que tem que nortear, é isso que eu prezo também. E para as minhas considerações finais, gostei bastante de como todos esclareceram. Foi realmente, para mim, foi engrandecedor. Então, quero agradecer a iniciativa e dizer que isso que torna a nossa atividade, a gestão e tudo que a gente quer para o nosso futuro profissional melhor. É isso, é esclarecer, conversar, é pôr os pontos, colocar os pontos. Né? A escuridão ela torna tudo pior, né? Tudo mais lento, tudo mais oneroso, desonesto, enfim. E é o que a gente percebeu na parte de engenharia mecânica em muitos pontos aqui no estado de Goiás. Então, espero que na gestão, após a eleição, né, tudo dando certo para vocês, que vocês façam uma boa gestão e que sigam os pontos que a gente levantou aqui para a defesa da especialidade de mecânica e para a defesa de todas as categorias profissionais que compõem o CREA. Então, muito obrigado pelo espaço e por todo o esclarecimento. Matheus Querino. Ok. Obrigado pelas informações prestadas. E é sempre bom a gente ouvir opiniões diversas para a gente poder estar alinhado com as melhores propostas para uma categoria que já vem perdendo espaço gradativamente. Eu também tenho mais algumas questões, tem pelo menos mais umas 5 ou 6, mas esse a gente faz num próximo evento. Obrigado, boa noite. Bruno, com você. Bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer vocês pelo espaço, por essa interação, agradecer a quem está nos assistindo. E eu queria só reforçar que as nossas propostas estão publicadas nos nossos canais, estão publicadas no Instagram, tanto as minhas quanto a do Peterson. E eu queria destacar que na Mútua, nós temos 2 propostas principais, que, em primeiro lugar, é popularizar a Mútua, e a segunda é fazer com que parte dos recursos das RTs, que todos estão investindo ali na Mútua, 1/5 dos valores, retorne de alguma forma para os profissionais. E quanto às propostas do Peterson, que me fizeram estar junto com eles, eu queria destacar alguns pontos, que é o principal, a preocupação do Peterson em ter comunicação com a sociedade e com os profissionais. Eu acredito que isso resolve muito dos nossos problemas. Segundo lugar, respeito às leis. Se as leis estão em vigor, elas estão aí para serem respeitadas. A gente não pode ter seletividade nos respeito às leis. E isso é um ponto crucial que o Peterson coloca com muita incisão. Terceiro lugar, uma forte atuação política. A gente precisa ter forte atuação política, e até porque, se a gente questiona uma lei, a gente tem que ter atuação política para alterá-la, não simplesmente desobedecê-la.
Um quarto ponto, representatividade. O Peterson quer que todos os profissionais do sistema tenham representatividade. E não só as categorias profissionais, mas também os gêneros, que tenham participação ali. Quinto ponto, aumentar os canais de atendimento, que vai de encontro à comunicação com os profissionais. E um sexto ponto, que também vai de encontro com uma das nossas propostas da mútua, é fazer com que parte dos recursos gastos no CREA retornem para o profissional. E isso fez com que eu acreditasse muito no projeto dele, e estou junto com ele aí, peço o apoio de todos vocês, para o Peterson, para a nossa proposta na mútua, para a gente renovar o sistema. Muito obrigado. Meus colegas, para a gente não estender muito, até para vocês poderem descansar também, agora vai ser um pedido contrário. Eu peço que vocês apoiem Bruno Aguiar para a diretoria administrativa da mútua, número 77, porque essa dobradinha não é só uma dobradinha de amizade. Não tem amizade envolvida, tem um conjunto de profissionalismo e de convivência e vivência que me fez convidar o Bruno para peitar esse desafio. No início ele teve um pouco de resistência, mas eu falei, Bruno, se não formos nós vamos ficar daqui 3 anos reclamando do que aconteceu nos últimos 3. E ele sentou, estruturou as propostas dele de uma maneira muito tranquila, buscando realmente entender a necessidade dos colegas da capital e também e principalmente do interior, na hora de falar o seguinte, a mútua precisa sair do eixo do estado de Goiás, do centro, ele precisa ramificar. Com isso, eu digo para vocês o seguinte, o meu incômodo, o porquê, eu vou responder o porquê para concluir. Por que, Cantarelli, eu resolvi ser candidato à presidência do CREA? Eu estou cansado de ver o mais do mesmo, de ver as repetições daquilo que nos divide, a repetição daquilo que o Erli deixou claro, cria separação e distância entre os colegas, desunião, porque se não houver retorno, não, por que eu vou ficar reivindicando? Por que eu vou me desgastar com algo que não vai me trazer nenhum benefício direto? Só que indiretamente nós estamos perdendo ao longo dos anos. E essa perda ao longo dos anos, ela só está crescendo, é como se fosse um câncer metastático, espalhado e a gente não sabe por onde atuar. Como? Ganhando a eleição no próximo dia 15 de julho. O quando é na hora que eu sentar na cadeira, começar o trabalho. Vai ser muito trabalho. Vai dar muito, vamos dizer assim, muitas noites, talvez sentada ali, tomando decisões, para a gente começar o processo de união da categoria. Renovação do ponto de vista administrativo, e mais ainda, renovação de práticas. Não que os meus antecessores, meus potenciais antecessores, né, porque eu nem ganhei ainda, os meus antecessores tenham só defeitos. Mas a gente está vendo que a receita já está um pouco repetitiva. É melhor agora a gente criar uma nova receita e colocar ela em prática. Não deu certo, daqui 3 anos troca. Não deu certo, a gente pode corrigir no caminho para poder, talvez, lá na frente, passar o conselho para um próximo administrador com mais tranquilidade de saber que aquilo que o conjunto de uma classe estava esperando foi iniciado. E a pessoa que assumir vai ter que continuar, porque não é fácil você destruir a união daqueles que estão em prol de algo novo. E nós queremos algo novo. E não é novo em idade, é novo em oportunidade. A gente tem que deixar isso muito claro. Nós temos 13 perguntas, que são 8 do Cantarelli e 5 do Quirino, para a nossa próxima live, que vai ser agendada antes da eleição para nós respondermos todas. Agradeço o tempo de vocês, a atenção. Deixo um abraço para os nossos colegas da Engenharia Mecânica. E mais importante ainda, colegas, dia 15 de julho, vamos nos deslocar do nosso ambiente de trabalho para a inspetoria mais próxima ou para a sede do CREA aqui em Goiânia para votar. Se não votar, a gente não corre a oportunidade, não consegue a oportunidade de renovar. É voto, é ir lá, é participar. O que eu vou ganhar votando para esse cidadão que está se apresentando como um possível novo dentro do CREA? A chance de ver algo diferente. O que eu vou perder? A efetiva chance de algo diferente acontecer. Agradeço vocês, até breve e qualquer coisa eu estou à disposição. E Cantarelli e Matheus Quirino, vou pedir para o Bessa já organizar com vocês uma próxima live daqui 2 ou 3 semanas, que minha agenda já está um pouco apertada, para a gente só responder pergunta dos engenheiros mecânicos. Combinado?
Então, até mais para vocês, um abraço, até breve.